Marcos capítulo 10, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém, igreja? Senhor, fala conosco, abençoa o teu povo, fala com as crianças, jovens, anciãos, nos alimenta e nos ensina. Em nome de Jesus pedimos, amém. Podeis sentar. Como nós temos visto às quintas-feiras, nós precisamos aprender a olhar a Bíblia como um todo, não apenas ter uma visão fatiada dela. Quando fala um livro, você sabe o que diz ali. Quando fala um evangelho, você sabe o que diz ali. Mas falta para nós muitas vezes uma visão de como que esses livros se encaixam um no outro. E por que eles estão no lugar que eles estão. Qual foi o propósito para que eles fossem escritos e estivessem naquele momento com o povo de Deus. Quando a gente pensa na história do reino de Deus, e que Deus vai revelando a isso a nós, a humanidade desde o Éden, por exemplo, nós quando olhamos para Eva, quem é Eva? Eva é a primeira mãe. E o que nós podemos, por exemplo, aprender com Eva? Eva foi aquela pessoa que após escutar de Deus uma promessa, que o descendente dela ia destruir o descendente da serpente, e a serpente é o diabo, quando ela tem o primeiro filho, que é Caim, o que ela acha? Ela já entende que aquele filho é o cumprimento da promessa. Ela está equivocada, ela entendeu errado, porque aquele descendente dela que vai vencer Satanás é Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar para vocês como que ela creu na promessa de Deus, ela teve fé naquilo que Deus falou. Depois você pode, por exemplo, olhar para a vida de Noé. Noé é aquele exemplo para nós, de alguém que está no reino de Deus, que é fiel. Tudo aquilo que Deus mandou Noé fazer, ele fez, exatamente da maneira como Deus falou. Quero falar uma coisa para você. Por que a gente às vezes continua pecando em situações que a gente não precisava mais pecar? Porque falta fé. Nós muitas vezes não temos fé. Então nós continuamos pecando porque nós achamos que aquilo não vai ter consequência com Deus. Como se Deus não fosse santo e justo, mas Ele é. Ainda, podemos lembrar, por exemplo, de Abraão. Quem que era Abraão? Abraão era um idólatra. Abraão era alguém sem conhecimento do Senhor, mas, olha aqui ó, Lucas, olha aqui para o pastor, senta, isso, senta e escuta o pastor agora, tá? Abraão era um homem perdido, mas quando Deus, olha para mim igreja, presta atenção nas crianças não, elas estão nas igrejas faz 2000 anos e o reino de Deus está avançando, olha para mim. Olha aqui para mim. Quando Abraão ouve a voz de Deus, ele crê. E Deus fala para ele, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Fala aqui para mim. Se Deus aparecesse para você e falasse assim, você vai para um lugar, uma cidade que você não conhece, você iria? Você deixaria o seu emprego?
Você deixaria tudo que você tem estabelecido no lugar que você está, para ir para um lugar que Deus nem te fala como que é lá? Mas Abraão é aquele que vai, por quê? Porque no reino, nós precisamos andar com Deus. Aqueles que estão no reino de Deus, eles andam com Deus. E fazendo uma aplicação para vocês, crianças, esses homens, essas famílias do reino, eles sempre andam junto com seus filhos. Porque não sei se vocês lembram, teve uma das pragas, quando Moisés falou que queria ir para o deserto, Faraó falou assim: vocês podem ir, mas as crianças de vocês ficam. E o que Moisés respondeu? Não! O nosso Deus nos mandou ir, mas com as nossas mulheres, com os nossos animais e com os nossos filhos, eles não vão ficar para trás. Percebe qual que é a nossa história? Como que é a relação daqueles que estão no reino com as crianças, com os seus filhos? E Davi? Quem era Davi? Olha aqui para mim, quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, um adolescente. Adolescentes, não acreditem nessa história que o mundo quer contar para vocês, de que adolescente é alguém que toda hora está perdido, não pode ser uma pessoa responsável, que crê em Deus e que age de maneira santa diante de Deus, porque Davi é um exemplo disso. Mas a Bíblia diz que ele lutou com um urso para proteger a ovelha. Ele lutou com um leão para defender as ovelhas do pai dele. E percebe então, quando Deus vê esse homem, Deus prepara esse homem, Deus tira ele ali das ovelhas, leva ele para onde? Leva ele para sentar no trono. Porque se esse adolescente, esse pastorzinho, defende com tanta coragem ovelhas, animais do pai dele, imagina como que ele vai defender o povo de Deus. E ele então é levado para as batalhas do Senhor. E a primeira batalha dele é com quem? É com o gigante Golias. E ele vai batalhar com Golias, mas ele fala que aquela guerra é do Senhor. E ele vai com Golias, porque ele tem aliança com Deus, ele entende o reino, ele vive como alguém que está no reino. Cada uma dessas pessoas, como eu disse, tem uma característica que mostra como vive alguém que pertence ao reino de Deus. Anda com Deus, crê nas promessas, tem coragem nos tempos difíceis, é fiel a Deus. E Jesus, aqui no capítulo 10 de Marcos, ele está indo cumprir o seu chamado. E o chamado de Jesus era ir até a cruz no Monte Gólgota, no Calvário. Jesus veio até o mundo para essa missão, morrer na cruz pela igreja, morrer na cruz por pecadores que ele sabia que iam crer no sacrifício dele. Mas Jesus nos ensina aqui, dos versos 13 a 16, uma lição importante, quando ele está indo cumprir o seu chamado, e muitos não entenderam isso, e muitos até hoje não entendem isso. Jesus diz que para entrar no reino de Deus, para receber o reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Então, assim como eu falei para vocês, que Eva é um tipo de modelo, que Noé é um tipo de modelo, que Davi é um tipo de modelo, Abraão é um tipo de modelo para aqueles que querem viver no reino de Deus. Mas assim também são as crianças, mas nós esquecemos disso. Mas nessa noite, o Senhor vai nos ajudar a entender como que as crianças então podem ser modelo para nós, que queremos e vivemos no reino de Deus. E então, quando nós olhamos aqui o que aconteceu nessa cena, onde os pais estão trazendo as crianças até Jesus, mas os próprios discípulos de Jesus falam aos pais: não! Vai atrapalhar Jesus. Jesus não tem muito tempo. Elas não vão entender.
Eles começam a falar, começam a pensar essas coisas todas. E aqui eu quero falar para vocês que tem 3 tipos de características, ou 3 comportamentos que eu estou vendo nessa situação aqui, olhando para ela como uma igreja. Primeiro, eu estou vendo pessoas que cooperam com as crianças. E quem está fazendo isso são os pais, que estão levando elas até Jesus. Toda vez que um pai ou uma mãe leva um filho até Jesus, seja na igreja, seja em casa, ele coopera com Deus, ele serve a Deus. Mas o segundo comportamento que Jesus diz aqui, é aqueles que muitas vezes atrapalham as crianças de chegarem até Jesus. Nesse caso aqui são os discípulos. E nós não podemos ter esse comportamento. E nós pais lá em casa também podemos estar embaraçando as crianças de conhecer Jesus. E nós vamos ver como isso acontece. Mas nós não podemos atrapalhar as crianças de ir até Jesus. E já acrescento outra coisa para vocês. Tem que tratar a criança como criança. Porque muitos de nós querem um comportamento adulto de uma criança, sendo que nós adultos muitas vezes temos comportamentos infantis, em áreas que não somos maduros e agimos de maneira infantil. E nós sabemos disso. Mas quando olhamos para a criança, queremos um comportamento de adulto, trazendo elas ao nosso tamanho, mas Jesus não tratou elas assim. Por isso que o terceiro comportamento são daquelas pessoas que procuram abençoar as crianças. Qual é o seu comportamento? Você coopera, levando as crianças a Jesus, facilitando? Você é uma pessoa que atrapalha, você impede? Você é uma pessoa que abençoa, em nome de Jesus, as crianças? Fica claro aqui que o segundo comportamento, ele não é aceitável diante de Jesus. Então, cabe a nós, como aqueles que conhecem a Cristo, de cooperarmos com as crianças, de sermos bênçãos na vida das crianças. Deus deseja que todos venham fazer parte do seu reino. E como é que a gente entra no reino? Crianças, olhem para mim. Crianças, olhem para cá. Como é que vocês entram no reino? Como os adultos também entram. Crendo em Jesus. Qualquer pessoa, seja adulto, ancião ou criança, precisa crer em Jesus para entrar no seu reino. Só que o que Jesus está mostrando aqui para nós, que as crianças têm algumas características que muitas vezes quando nós, depois de convertemos, nós começamos a abandonar aquelas características da humildade, da simplicidade, da dependência de Deus, que as crianças não deixam de nos mostrar todos os dias, desde as pequeninas, de colo, até elas começarem a andar, e depois elas fazem 3, fazem 6, mas nós esquecemos isso. Então o primeiro ponto aqui é que quando nós atrapalhamos as crianças com Deus, é que, como os discípulos de Jesus naquele tempo, indo para Jerusalém, nós não entendemos o reino de Deus do qual fazemos parte. É isso que mostra qualquer um de nós quando atrapalha as crianças. Os pais levaram seus filhos até Jesus. Quem eram essas crianças? Diz aqui o texto, verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças. Quem são essas crianças? Quem são essas crianças? São exatamente essas crianças que estão aqui agora. Eram crianças menores de 12 anos. É aquela criança que está lá fora, como a Zoe, no colo do pai. São as crianças de 2 anos. São as crianças de 3, de 5, de 6, todo tipo de criança estavam ali, porque os pais queriam levar elas até Jesus. E aqui vem uma coisa já interessante, uma característica da criança, que eu preciso pensar, olhar para ela, que isso, Jesus mostra que quem entra no reino dele é assim. Os filhos dependem dos pais para irem até Deus, e nós pais não podemos falhar nisso.
porque eles não têm, quando são crianças, condições de ir até a igreja sozinho, ou tem? Não! Então, quando o pai e a mãe não levam o filho até Jesus, seja em casa, mas seja também na igreja, você está atrapalhando o seu filho, a sua filha, de conhecer Jesus. Isso compete a você. E Jesus então repreende você como repreendeu os discípulos: deixem elas virem a mim, porque o reino de Deus é delas, não atrapalhem, não falhem nisso. Eu quero mostrar para vocês a urgência de nós levarmos os nossos filhos para pertinho de Jesus e de Deus. Olha para o capítulo 10, olha para a sua Bíblia, olha os versos 13, 16, você vai falar para mim: pastor, está falando de criança, ok, então volta antes, vai no verso 12, 11, 10, pastor, está falando de divórcio, está falando de casamento, é isso que está aí? Divórcio, casamento, família, divórcio, depois, criança, depois é um jovem rico. A questão é, por que Marcos registrou essas 3 histórias nessa sequência? Por que ele está falando de família, e ele fala do divórcio, depois ele fala de criança, que fala que a gente não pode impedir as crianças de ir até Jesus, nós temos que cooperar, e depois ele dá um exemplo de um jovem que é rico, e quando você olha o currículo dele, você fala: eu quero ter um filho desse, ele faz tudo certo, ele obedece os pais, mas quando você vê o final da conversa do jovem rico com Jesus, quando Jesus fala: vende todos os seus bens, ou seja, abre mão do mundo, abre mão do sucesso e me segue, coloca Deus em primeiro lugar, o que o jovem rico faz? Ele vai embora, ele deixa Jesus falando sozinho, ele vai embora. Então eu quero colocar as crianças no centro desse capítulo, se você ainda não percebeu isso. Em primeiro lugar, Deus está falando para nós nessa noite: pais, olha o seu casamento, a família é sagrada, a família é santa, por isso que Deus dá os filhos nas famílias para os pais, para eles cuidarem. É o primeiro lugar onde eles vão aprender a amar, para depois aprender a amar Deus. Primeiro aprende a amar os pais. Então percebe? Parece que Deus está voltando um pouco, ao invés de olhar para a criança, Ele está olhando o lar da criança, como que nós estamos criando os nossos filhos, qual é o tipo de casamento que os seus filhos, que os meus filhos estão vendo, quando eles olham para os nossos casamentos, a maneira que nós nos tratamos, isso glorifica a Deus? Isso anima o coração deles a um dia querer se casar? E olha de novo para o jovem rico, que currículo, que performance, que pessoa aceitável na sociedade, ele parecia o marido ideal, parecia o filho ideal, mas ele fracassou, porque ele deve ter aprendido tudo na escola, aprendeu inglês, aprendeu matemática, aprendeu a profissão, ensinaram tudo para esse jovem, mas ele não aprendeu o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele perdeu tudo, e esse jovem foi uma criança, o que ensinaram para ele? O que falaram que era prioridade na vida dele? Esse capítulo 10 é para vocês depois em casa sentar e entender isso. A família é o começo daquilo que Deus vai fazer na vida do seu filho. Mas você precisa trazer seu filho hoje, não espera para depois, é agora. O momento é agora, traz o seu filho agora, fala com ele de Cristo agora, para que ele não seja um jovem rico e você venha depois sentir tristeza, e desanimar, e ficar frustrado, porque o seu filho não está seguindo a sua herança espiritual, você pode deixar muitos bens para ele, mas se ele não continuar no caminho da fé que você tem, você vai embora triste desse mundo. Mas se por outro lado,
você partir desse mundo numa cama e olhar em volta os seus filhos, crendo em Jesus, você é bem-aventurado. Você teve uma vida boa, porque você recebeu a vida eterna, e você deixa filhos encaminhados para te encontrar lá no céu. Aleluia por isso. Aleluia por isso. O bispo inglês J.C. Riley diz que nenhuma igreja pode ser considerável, saudável, se não acolher bem as crianças. Quando chega um visitante aqui, como é que nós temos que tratá-lo? Bem. Saudamos ele no culto, nós queremos conversar com ele, nos interessamos pelos problemas deles. Se quiser aconselhamento, tem um horário para ele. Se quiser uma visita, tem para ele. Se nós tratamos assim aqueles que nos visitam, tratando-os com amor, porque é assim que deve se agir na casa de Deus. Como é que nós vamos agir com as crianças que Deus pôs aqui? Que fazem parte da igreja hoje, não são a igreja de amanhã, porque elas oram. E digo a vocês, se vocês ensinarem seus filhos a dizimar, ofertar, contribuir, eles aprendem, porque eu já vi isso. Eu já vi criança receber pensão alimentícia e dar o dízimo para Deus. Eu já vi. Eu já vi criança levar moedinha para sustentar trabalho de orfanato na África, e elas levando as moedinhas. E aquelas moedas é um peixe lá na África, uma criança comer, porque ela não tem comida em casa. E Deus usa uma criança para alimentar uma criança com fome na África. Por quê? Porque alguém está ensinando. Tem que ensinar todas as coisas. Senão só vão aprender o que o celular vai dar para elas, ou o que o mundo vai dar para elas, o que a escola vai dar para ela. Então os discípulos, eles estavam repreendendo quem? As crianças? Não, eles estavam repreendendo os pais, eles estavam brigando com os pais. Jesus não tem tempo. Mas o que adianta? Para que vocês querem Jesus perto dessas crianças? Elas não vão entender nada. As crianças não vão entender nada. Para que elas ouvir a palavra de Jesus, que é a voz de Deus? Os discípulos não entendiam o reino de Deus. Por isso eles não davam valor na relação de Deus com as crianças, relação espiritual. Por isso que Jesus fica bravo. Os discípulos nunca levaram uma bronca tão grande de Jesus como nesse dia. Jesus ficou bravo. Jesus ficou bravo, e é interessante que Jesus não falou assim para eles: ei, pessoal, tinha uma multidão ali, diz a Escritura, multidão, fica aqui com seus filhos, vem cá, reunião no gabinete comigo. Jesus não fez isso. Jesus tratou eles publicamente. Eles estavam repreendendo os pais publicamente, Jesus tratou eles publicamente. Jesus ficou muito bravo. Como é que a gente trata as crianças na igreja? Como é que você trata as crianças no culto? Olha para você e responde. Como é que você trata as crianças nos pátios da igreja? Você se preocupa quando acaba o culto, se alguma criança vai escapar lá para frente? Se o pai dela, a mãe dela não está vendo? Você facilita as crianças na igreja, ou você age como os discípulos e impede o acesso delas a Jesus? Que Jesus fala: não embaraçem, não atrapalhem as crianças irem até Jesus. Crianças, olhem para mim, crianças, olhem para mim. Sabe por que Jesus falou para os discípulos dele, que era tudo adulto: não impeçam as crianças virem até mim? Sabe por quê? Porque Jesus queria deixar claro ali para todo mundo que Ele ama vocês. Jesus ama as crianças. E é o que o texto diz. Jesus ama as crianças. Por isso que Ele falou para os adultos: não atrapalhem, deixe elas virem. Jesus está dizendo: crianças, eu tenho tempo para vocês. Crianças, vocês são importantes para Deus. Crianças, eu sei que vocês oram.
Criança, eu sei que vocês pedem perdão quando vocês pecam, isso é vida espiritual, igreja. Mas a gente acha que não, que isso não tem importância. Cada adulto nessa igreja deveria se abaixar. Escuta isso, igreja. Cada adulto nessa igreja deveria se abaixar para cumprimentar uma criança e lhe dar um sorriso e olhar ela, olho no olho, mas para olhar uma criança no olho, eu preciso, vem cá, filho, dá a mão. Para mim olhar ele no olho, eu preciso me abaixar e falar, tá tudo bem? Deus gosta que você está aqui, amém? Fica aí, fica à vontade. Ficou claro como você tem que tratar as crianças? A igreja não tem teatro, mas de alguma maneira eu quis dramatizar para você. Você tem que se rebaixar com as crianças, porque Deus faz isso com você. Deus se abaixa para falar com você. Ou não? Um Deus infinito, um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, e se abaixa para falar com você, é um pecador, que não merece nada de bom. Eu preciso olhar nos olhos de uma criança, eu preciso levar afeto, eu preciso falar para a criança, criança, a igreja é um lugar seguro, criança, você é bem-vinda aqui, criança, Jesus ama quando você vem aqui, Ele vibra no céu. Todos devem cooperar com os pais das crianças pequenas na igreja. Esse tempo atrás eu mandei para o irmão Marcelo um texto da igreja de Jesus, no ano de 300 e pouco, na África, uma igreja. Aí lá falava como que os diáconos tratavam as pessoas que vinham à igreja. Lembrando que naquela época não tinha poltrona, não tinha banco, eles ficavam geralmente em pé ou sentavam no chão. Mas lá no texto estava escrito que os diáconos tinham que fazer o seguinte: quando as famílias chegarem com seus filhos, o diácono deve arrumar o melhor lugar possível para acomodar a família com as crianças, para que ali eles fiquem e também prestem o culto a Deus com decência e reverência ao Senhor. Eu estou falando do ano 300 depois de Cristo, é a nossa história, é a igreja. Como que isso fica claro que os discípulos não entenderam o reino de Deus que Jesus estava trazendo? Eles andavam com Jesus todos os dias. E então, como eles repreendem os pais, Jesus não tem outra atitude para eles senão ficar bravo. A expressão aqui que diz, vai lá comigo, verso 14, Jesus, porém, vendo isto, ele ficou o quê? Indignado. Ele teve uma emoção forte dentro dele. Ele sentiu uma tristeza violenta. Ele ficou bravo, que é uma linguagem que a gente entende fácil. Jesus ficou bravo com quem estava atrapalhando os pais trazerem as crianças até ele. Pai, presta atenção aqui. Cuidado para você não estar embaraçando o seu filho em casa, deixando de levar Jesus para o seu pai dentro da sua casa, porque Jesus fica bravo com você. Não é só na igreja, é em casa, porque a gente leva Jesus para os nossos filhos em casa. A gente está ouvindo muito de preconceito, mas uma coisa que fica clara, os discípulos tinham preconceito com as crianças. Nós não podemos ter preconceito com as crianças, porque elas são mais frágeis, elas não sabem se defender, elas dependem dos adultos, dos pais. Como diz, é como você se voltar contra alguém que não tem condição de se defender, de falar. Isso é preconceito, isso é ruim. E então Jesus corrige o pensamento dos discípulos, ele fala o quê? Deixem vir a mim as crianças. E como é que você faz isso? Como é que nós fazemos isso? Levando as crianças na igreja. Mas não é só levar as crianças na igreja.
Deixar as crianças vir a Jesus é também a maneira como nós acolhemos elas na igreja. Todo mundo aqui tem uma experiência de ter ido em alguma empresa particular, em algum órgão público e ser maltratado, e ser desrespeitado. Qual é a emoção? Ruim, muito ruim. Ser maltratado, ser tratado com negligência, com descaso. Nós não podemos fazer isso na casa de Deus, muito menos com crianças. Uma maneira de nós deixarmos os pequeninos ir até Jesus é lendo as Escrituras para ela. Olha que interessante isso. As crianças vão entender primeiro de Deus, não escrevendo sobre Jesus. Não é nem lendo com seus próprios olhos a Bíblia que fala de Jesus. A primeira maneira que as crianças vão entender de Jesus é quando elas ouvirem de Jesus, quando nós lermos a Bíblia para elas. Crianças, olha para mim. Olha aqui. Olha para mim. Peçam para os pais ler a Bíblia para vocês, porque às vezes o dia é tão corrido que às vezes passa e esquece, mas vocês têm que ajudar, porque quando vocês escutarem a Bíblia, vai ser Deus falando com vocês. Façam isso. Portanto, como que é fácil falar de Jesus para as crianças? Criança que não sabe escrever vai entender de Jesus. Criança que não sabe ler vai entender de Jesus, porque ela primeiro aprende ouvindo. Eu consigo falar para ela que Jesus ama ela e ela entende. Uma criança muito pequena, quando você fala que Deus ama ela, ela entende. Uma criança muito pequena que você fala que ela faz coisa errada, que Deus não gosta, ela entende. Ela entende. Então nós temos que falar de Cristo, porque ela entende, porque senão é o pensamento dos discípulos. Ah não, para que eu vou falar? Para que eu vou falar? Deixar esses pais trazer as crianças, elas não vão entender, elas entendem. É preconceito de quem pensa assim. Pais, não esperem as crianças crescerem. Leve o máximo que vocês podem de Cristo para elas em casa, na igreja. Tratem elas de maneira espiritual agora. Porque Jesus falou que de tais é o reino de Deus. E o reino de Deus é o domínio de Deus sobre o coração daqueles que amam a Deus e que obedecem a Ele e o seguem, mostrando que tem uma fé verdadeira. E aqui eu quero entrar numa coisa importante com vocês. Quando Jesus diz, porque dos tais é o reino de Deus, no verso 14, Jesus está falando de salvação de crianças. Comigo? É comigo? O outro microfone só está com problema. O final do verso 14 está falando de salvação de crianças. E aqui eu quero a atenção de vocês. Salvação de crianças. As crianças realmente são salvas? Sem colocar fé em Jesus? Como elas são salvas? E se elas são salvas, por que Deus as salva? Este assunto, ele não é muito falado na Escritura. Você não tem muitos textos que falam sobre isso. Por isso, muitas vezes, gera alguma dificuldade. Mas, vamos pensar aqui um pouco. Um primeiro ponto de vista é que a criança, quando morre antes da idade da razão, ela é salva pela graça de Deus. Nicodemos defende isso e muitos outros também. Se a criança não atingiu a idade da razão ainda, que vai discernir entre o bem e o mal e saber o que é pecado, se ela não tem esse discernimento, então, se ela morre antes dessa idade, ela é salva pela graça de Deus, não porque ela é inocente. Claro isso?
Ela é salva pela graça, não pela inocência dela. Ela não tem capacidade. E aí é um outro ponto também que é defendido. Como ela não tem entendimento para discernir das suas falhas e pecados, como é que Deus pode imputar o pecado para elas na questão de gerar responsabilidade para elas? Porque elas não entendem. E aí então John Piper, baseado em Romanos capítulo 1, diz que como então não tem como responsabilizar as crianças porque elas não entendem, pela graça de Jesus Cristo as crianças são salvas. Então você pode pensar nesses dois pontos de vista que eles se completam. Tá certo? Dizendo então que as crianças não são inocentes, mas até a idade da razão, elas são salvas pela graça de Deus. Destaco aqui que alguns teólogos têm algumas opiniões diferentes, que eu não tenho tempo agora de falar mais sobre isso, mas registro que existem opiniões diferentes. Agora deixe-me falar alguns pontos aqui para melhorar o nosso entendimento sobre salvação e crianças. Alguns pontos para vocês. Primeiro, toda criança é uma pecadora desde o ventre da mãe. Elas não são pecadoras quando nascem, elas são pecadoras desde que elas são geradas, no útero da mãe. Por quê? Porque toda criança, como todo adulto, é uma herdeira espiritual de Adão. E Adão pecou, e quando ele pecou, toda a humanidade caiu com ele. 2, a consciência plena da criança sobre o pecado é o que chamamos de idade da razão. Enquanto ela não atinge essa consciência plena do pecado, então ela é salva pela graça de Cristo, sem ter necessidade de colocar a fé em Jesus, porque ela não entende isso. E aí vem a questão: qual é a idade da ração? Varia de criança para criança. Não tem como se determinar, porque cada criança tem um desenvolvimento moral, racional, capacidade de juízo diferente uma da outra, não existe uma regra. Terceiro, devemos lembrar que os fetos que não chegaram à vida extrauterina, ou seja, não nasceram, mas eles nasceram e morreram no ventre, por diversos motivos que nós vamos entrar aqui, eles também, aos olhos de Deus, são crianças, e então também são salvos. E aqui eu trago um registro do que a igreja primitiva falava quando se perdia uma criança ainda no ventre da mãe. Ele passou pelo mundo sem ser tocado pelo pecado, na presença de Deus. É o que a igreja falava, como se fosse um livramento para aquela criança não ter sido tocado pelo pecado aqui fora. Quarto, ninguém será salvo da graça de Jesus consumada na cruz. Criança não é salva então porque ela é inocente, não. Ela não tem capacidade de ser crime, mas ela é salva porque Cristo morreu. O que eu quero dizer com isso para vocês? Presta atenção. Se Cristo não morre na cruz, nem as crianças podem ser salvas. Amém? Porque é a cruz de Cristo que salva, que traz perdão de pecados, até daqueles que não sabem confessar seus pecados. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia de Deus. Quinto, as crianças são salvas pela obra de Cristo. Sexto, a Bíblia nos revela que Deus é o quê? Cheio de misericórdia. Mas Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é cheio de bondade. E por último, que eu já falei, a salvação das crianças deve ser fundamentada na graça de Deus e não na inocência delas. Porque quando você vai diante do trono de Deus, de um Deus que é santo, 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 ninguém é inocente. Porque lembre-se, as crianças, elas herdaram a natureza caída, pecaminosa, malvada de Adão. Porque somos todos humanos e carecemos da graça de Deus. E então, Jesus no verso 15, ele vai falar um pouquinho mais dessa questão
das crianças e o reino de Deus. E aqui vem um ponto importante para você. Como é que eu posso olhar para uma criança e até me julgar para ver se eu estou andando na fé, conforme aquilo que Cristo diz, que se eu não for como uma criança, eu não posso entrar no reino de Deus. Então Ele colocou ela como modelo. Mas qual é esse comportamento que eu tenho nelas, que eu deveria prestar atenção se eu estou sendo da mesma maneira? Primeira coisa, olha aqui para mim. As crianças, é lógico que isso vai variar de idade para idade, tá? As crianças, elas têm uma humildade. Por quê? Vocês dão as coisas para elas, e para elas está bom. E elas muitas vezes não pedem, e elas recebem, e elas ficam felizes. Elas são humildes. A criança não fica assim, eu estou recebendo porque eu sou bom. Eu estou recebendo porque eu mereço. Com o tempo elas vão ficar assim. Mas quando elas são menores, não. Elas não ficam baseando o que elas recebem no comportamento delas, ou porque elas são boazinhas. Elas recebem o que é dado pelos pais com alegria e sinceridade. Então é a primeira característica que Jesus manda olhar. Olha para a humildade das crianças. Segunda característica que eu penso que é uma das mais importantes. As crianças são totalmente dependentes. O que acontece quando uma criança machuca? Quais são as primeiras reações dela? Primeira reação. Às vezes ela chora antes de sentir dor. Primeiro ela chora, ela já sabe que vai doer, ela chora primeiro. Ela tem essa capacidade, ela chora, aí depois vem a dor, aí ela chora mais alta ainda, o que ela fala? Eu quero a minha mãe, eu quero o meu pai. Aí você vai olhar lá, a situação da criança, não tem nada. Mas por que elas agem assim? Elas são totalmente dependentes desse pai e dessa mãe. Elas confiam no pai e na mãe. Quando as coisas estão indo mal na vida de uma criança, ela não tem dúvida quem ela procura: o papai e a mamãe. Isso é um exemplo para mim e para você. Quando as coisas não estão indo bem na sua vida, quem devemos procurar? Para onde devemos correr? Para o pai que está no céu. Mas aí a gente cresce e a gente começa a ter um desenvolvimento espiritual, e aí parece que a gente não precisa mais de Deus, que a gente consegue fazer por si mesmo, e aí a gente então não parece mais com uma criança. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. As crianças mostram uma dependência, uma confiança, e o que mais me chama a atenção, um exemplo mais forte da confiança de uma criança, é que se eu pegar uma criança aqui, com o pai dela aqui, colocar uma criança aqui, de mais ou menos aí que ela já fica em pé, com 1 ano e pouquinho, e o pai e a mãe vier aqui, abrir o braço, ela se joga. Exatamente o que Pedro fez quando Jesus falou: Pedro, anda. E Pedro andou, porque Jesus falou: vem, e ele foi. As crianças vão. Elas não olham o perigo, porque elas confiam que o pai vai segurar. Deus segura os crentes. O problema é que a gente não se joga no cuidado dele, mas ele segura. Porque quando Pedro começou a afundar, Jesus foi lá e salvou ele. Eu vou ficar nessas duas características, lembrando então que quando Jesus olha para as crianças, ele fala: confie no cuidado de Deus, como as crianças confiam no cuidado dos pais. Reconheça como as crianças são, que tudo que você recebe é pela graça e a bondade de Deus. É por isso que recebemos coisas. Haja de maneira simples, seja perdoador como uma criança. Como que é uma criança quando uma briga com a outra? Rapidamente ela já parece que não aconteceu nada. Aí vai dois crentes de 20 anos brigar, fica 10 anos sem conversar. E é reino de Deus? Mas uma criança que não escutou nada de profetas, de evangelho, mas pratica melhor o perdão do que um crente de 20 anos. Você entende o que Jesus está falando da comparação aqui? Que tem que parecer como uma criança. Quanta dificuldade para perdoar, quanta dificuldade para tratar as coisas de maneira
simples, de maneira fácil, a gente complica tudo, mas as crianças não, as crianças são mais simples. E chegamos então ao verso 16, quando Cristo abençoa as crianças. Olha aqui, crianças, escute aqui isso aqui. Vou ler de novo o verso, presta atenção. Então, Jesus toma-as no braço, impõe as mãos e os abençoa. Os discípulos não quer que nem chega perto. Os pais quer que toca. Jesus vai além, ele abraça, ele dá carinho físico, ele é afetuoso. Não está registrado, mas eu fico imaginando as palavras que Jesus falou para essas crianças. O que ele deve ter falado de tão bonito para essas crianças ali, querendo estar perto dele, porque os pais tinham fé que se Jesus tocasse nas crianças, elas seriam abençoadas. Ele fez muito mais do que os pais estavam pensando ou queriam. Ele abraçou, ele ficou perto, ele pôs a mão na cabeça, ele orou por essas crianças. Olha como que Jesus é carinhoso, olha como ele deixa claro para aquelas crianças o relacionamento dele, deixa claro para a multidão o relacionamento dele com as crianças. Algumas aplicações finais. Pais, levem seus filhos a Jesus, façam isso. Levem seus filhos a Jesus. Primeiro, faça isso na sua casa. Orem por eles e não só orem pelos seus filhos, ensine eles a orar. Ensine eles a orar, ensine a agradecer, ensine a confessar pecado, ensina a falar os elogios para Deus. Deus é bom, Deus é todo poderoso. Ensina ele a falar isso para Deus. Leia a Bíblia para as crianças. Uma outra coisa importante, como é que eu levo meus filhos a Jesus? Pais, ande com Deus. Ande com Deus. E enquanto você anda com Deus em todas as situações, deixa o seu filho olhar para a sua vida. Deixa o seu filho olhar as alegrias que Deus dá, mas deixa também ele olhar às vezes as lutas, os sofrimentos que a vida traz e que Deus continua com vocês. Como diz, deixa sempre a porta da sua vida, seu coração aberta para o seu filho olhar como que você vive com Deus. Quando chega uma coisa difícil na casa e as crianças percebem, porque elas são inteligentes, deixa ela ver que você vai orar. Converse com elas, diga para elas que Deus vai cuidar de tudo. Elas precisam aprender vendo a vida em casa. Façam o culto na casa. Pastor, como é que eu faço o culto? Reúne aonde você quiser. Lê um texto da Bíblia. Ninguém sabe cantar, coloca o YouTube, escola lá no YouTube, põe a música, canta a música junto com o YouTube, segue, faz um momento de oração, pergunta para a criança se elas têm um motivo de oração, pergunta se elas têm um motivo para agradecer, deixa as crianças orar junto também, e no final, faça uma oração encerrando. Quantos minutos, pastor? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser meia hora, do tamanho que você acha que dá para fazer com as crianças, mas faça o culto na sua casa. Levem as crianças na igreja. Levem as crianças na igreja. Quando foram dedicar os muros de Neemias, pergunto, levaram as crianças? Levaram as crianças. Quando Deus mandou fazer a Páscoa, as crianças tiveram que sair de casa ou ficou junto com os pais? Estavam junto. Quando o rei Josafá convocou um jejum solene para toda a nação para buscar a Deus, as crianças estavam juntas ou não? Estavam juntos. Tudo o que acontecia no povo de Deus, as crianças estavam juntas. Pais, levem os seus filhos à igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa de Jesus, aqui na terra, porque Ele está no céu. Segunda aplicação,
igreja, e aqui eu falo com todos agora que não são crianças, ajudem as crianças na igreja a conhecer Jesus, acolham as crianças que chegam à igreja, não atrapalhem as crianças na igreja, presta atenção, não seja impaciente com as crianças, seja carinhoso com elas, não faça cara feia, dê um sorriso para elas, não seja indiferente com as crianças, cumprimente cada uma delas chamando pelo nome, mas faça isso com seu coração, com cordialidade, torne a igreja um lugar aconchegante para as crianças, nós devemos orar por elas, ensinar a palavra de Deus para elas, facilitar a vida delas no culto, lá no fundo, nos pátios, em qualquer lugar. Presta atenção nessa história rápida que eu vou contar. Há uns 20 anos atrás, eu fiz uma oração num culto infantil que eu não lembrava. 20 anos atrás. Mas há uns 4 anos atrás, uma das crianças que estava no culto, me encontrou no supermercado, e me falou assim, você lembra, lá atrás, no culto, que você fez uma oração para nós, para que Deus nos ajudasse, para a gente nunca colocar um cigarro na boca, e nunca colocar bebida na nossa boca? Eu falei, não lembro que eu fiz essa oração. Você fez, Neto. E aí a menina começou meio que chorar. Eu quero falar para você que eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, e eu nunca coloquei bebida na minha boca, porque quando você orou naquele dia, eu com fé acreditei que Deus ia me proteger dessas coisas. Eu era um professor, com um monte de criança, fazendo aquilo que eu achava que era melhor para elas, pedindo a proteção de Jesus. Quantos anos depois, a menina me encontra, a menina se formou, realizou sua vida, continua na fé em Jesus, mas que história você vai poder ouvir de uma criança, depois quando ela estiver grande, de algo que você fez pela vida dela? O que você está fazendo pelas crianças da sua igreja? Você pode fazer alguma coisa por elas, você pode tratar bem elas, você pode ensinar a palavra de Deus. Esse é um testemunho que eu falo para vocês de maneira simples. E por fim, crianças, olha para mim que agora é com vocês. Olha aqui para mim, crianças. Olha aqui todos. No final do culto tem uma reunião com vocês também, tá? Olha aqui para mim. Peçam para os papais de vocês contarem quem é Jesus. Onde ele nasceu, como ele viveu, o que ele fazia quando era criança. Por que ele teve que morrer na cruz? Por que a gente tem que ter fé nele? Pergunte isso para os pais. Venham para a igreja com seus pais, crianças. Tenham alegria quando vocês vêm para cá. Olha aqui, olha para mim vocês. Olha para mim, todos. Olha para mim. Aqui, eu estou aqui, ó. Olha para mim. Importante. Olha aqui. Peçam perdão para Deus quando fizer coisa errada. Não basta só pedir perdão para o pai e para a mãe que fez coisa errada, não. Tem que pedir também. Peça perdão para Jesus. Sabe por quê? Porque vocês são pecadores. Mas a boa notícia é, Jesus perdoa o pecado de quem pede perdão para Ele. Peça perdão que Ele perdoa vocês. Creiam que Ele é um Deus perfeito, todo-poderoso, sabe todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus pode proteger vocês de um jeito que o pai e a mãe não podem, mas Ele protege. Por isso, quando vocês saem de casa, quando vocês vão para algum lugar, o que os pais fazem? Jesus, protege meu filho, porque eu não posso estar lá, mas Jesus está, aleluia. Vocês têm que ter essa fé de vocês mesmos orar. Vai fazer uma prova. Jesus, me ajuda a acertar essa conta de matemática que está complicado. Jesus, me ajuda a conjugar esse verbo no português que toda hora troco na minha cabeça. Você vai jogar futebol, fala, Jesus, me ajuda a fazer um gol. E quando você fizer o gol, consagra o gol para Jesus. Pede para Ele te proteger de contusão. Tudo na sua vida chama Jesus. Fale com Jesus todas as coisas. Fale para Jesus tudo o que acontece na sua vida, porque Ele quer ouvir. Agradeçam tudo que vocês recebem, porque todas as coisas boas que vocês recebem, é o pai e a mãe que está trazendo, mas quem mandou é Deus.
Os pais só entregam. Os pais são carteiros de Deus. Entregam boas coisas, mas é o Senhor que dá. Por fim, escutem isso. Crianças, vocês conhecem Michael Jordan? Conhece Michael Jordan? Eu vou falar para vocês porque que Michael Jordan se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu vou falar para vocês. Michael Jordan, ele treinou para ser o melhor jogador de basquete porque ele tinha um negócio escondido no coração dele. O que era? Michael Jordan queria que o pai dele olhasse para ele e aprovasse ele por aquilo que ele fazia. Então ele foi jogar basquete para ser o melhor. E no dia que ele ganhou o primeiro campeonato de basquete da NBA, ele está agarrado mais no pai dele aqui, ó, do que no troféu de ouro que a NBA deu para ele. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Presta atenção. Vocês têm que ser bons para os seus pais. Mas aqui tem um segredo para você ser feliz. Aqui tem um segredo para você andar bem na vida. Aqui tem um segredo para depois dessa vida aqui na terra você ir para o céu. E o segredo é o seguinte: o Michael Jordan queria agradar o pai dele. E ele fez de tudo para agradar o pai dele. Vocês, crianças, vocês têm um pai no céu. E que o maior objetivo da vida de vocês, olha aqui para os meus olhos, olha para mim. O maior objetivo da vida de vocês, crianças, é querer agradar o Pai do céu. Vivam para agradar a Deus, porque Ele criou vocês, Ele ama vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser as pessoas mais vitoriosas do universo. Vai ser o gol mais importante da sua vida. Porque vocês, meninas, são as bonecas mais bonitas de Deus. E vocês, meninos, vocês que querem ganhar tantos jogos, querem competir tantas coisas, se vocês se preocuparem em agradar a Deus sobre todas as coisas, olha aqui para mim, vocês vão ser os campeões, mas não os campeões da terra, mas o campeão do céu. E você adulto que me ouviu, falando isso para as crianças, façam a mesma coisa que eles. Olha para mim, gente. Façam a mesma coisa que eu falei para as crianças. Pegue a sua vida e viva para agradar a Deus. Confiem que Deus perdoa os seus pecados. Sejam felizes com aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, porque Deus te chamou para ser dele, por meio da fé em Jesus. E você, sendo povo de Deus, você pertence ao reino, mas Jesus vos lembra nessa noite, olhem para a simplicidade, olhe para a humildade e olhe para a dependência das vidas das crianças, porque é assim que nós vamos continuar no reino de Deus. Amém.